Bom, tô gravando. Boa noite. Hoje eu vou comentar um pouco sobre a origem da filosofia, como que ela passa a existir na Grécia. Então eu vou estar falando sobre a origem da filosofia grega. Acho importante enfatizar isso, porque existem outras filosofias na mesma época que os gregos começaram a filosofar. A gente costuma achar que a filosofia é algo apenas da Grécia, mas a Grécia produziu um tipo de filosofia. Porque outros povos. Filosofia indiana também, né? Isso tem, né? Outros povos tinham filosofia, os indianos, os, os povos africanos, Cara, inclusive os gregos, eles herdaram ou pegaram ou se inspiraram em muitas ideias egípcias, principalmente no campo da matemática. Muitas ideias da matemática que a gente costuma dizer que são dos gregos, na verdade já existiam no Egito. E, enfim, então os gregos não inventaram muitas ideias matemáticas. Mas eu acho importante enfatizar isso porque a gente costuma achar que só os gregos faziam filosofia, o que não é verdade. E por conta disso, a gente acaba também chamando de filosofia somente o pensamento que, que percorre o seguinte caminho na história. Nasceu na Grécia, se desenvolveu na Europa, e aí a partir da Europa chegou na América. Então, todos os outros tipos de pensamentos que não estão dentro deste contexto europeu, a gente não chama de filosofia. Então, como o Yuri falou, né? A gente não considera, por exemplo, o, o budismo, que é uma filosofia, é uma religião, mas também é uma filosofia, como sendo filosofia. Né? A gente, no máximo, chama de filosofia de vida, quando, na verdade, o budismo tem toda uma teoria a respeito da mente humana, de como a mente humana funciona. E deixa eu esperar aqui um pouquinho, porque a Leila está sem imagem. Eu tô aqui. Tá? Ah, para mim não está aparecendo a tua imagem, não. Por isso que eu fiquei aqui em silêncio. Bom, então, como o budismo tem toda uma reflexão muito, muito detalhada de como funciona a mente humana. E é um tipo de reflexão que na Europa ela começa a ter mais importância
em 1800 com o Freud. A gente vai ter alguns filósofos ali em 1600 pensando um pouco sobre a mente, mas o que a gente chama hoje em dia de filosofia da mente é algo muito novo aqui no Ocidente. Não tem pouco mais de 100 anos. E na China, na Índia, que é onde o Buda nasceu, essa reflexão existe desde o ano 500 a.C. Então, o que começou a ser feito na Europa em 1800, a gente chama de filosofia. Mas o que os indianos e chineses fazem desde 500 antes de Cristo, a gente não chama de filosofia. Por quê? Porque a gente chama de filosofia apenas esse pensamento que nasceu na Grécia, passou pela Europa e a partir do movimento de conquista da Europa, né? Da Europa conquistou a América, conquistou a Oceania, e aí a partir dessa expansão do pensamento europeu, a gente chama de filosofia somente esse pensamento europeu. Algumas pessoas argumentam assim também, mas não dá para chamar de filosofia outros pensamentos, porque é muito misturado com religião. Então, chamar o pensamento dos povos árabes, né, os muçulmanos, chamar de filosofia não pode, porque é misturado com religião. Ou até mesmo na Índia, né? O hinduísmo é uma religião bastante influente. Ou até mesmo os pensamentos dos indígenas no Brasil, ou dos povos africanos, é misturado com religião. E a filosofia vinda da Grécia, na Europa, não tem religião envolvida. Na verdade, isso é um erro, porque tem religião envolvida, sim. Platão, os primeiros filósofos, Sócrates, tinham um elemento religioso na filosofia deles, muito forte. O principal período, talvez, um dos maiores períodos de desenvolvimento filosófico na Europa foi justamente durante o período cristão da Idade Média, que é chamado de filosofia cristã. E os principais pensadores europeus, eles sempre tinham questões religiosas dentro da filosofia deles, seja na parte da política, seja na parte da ética. Então, assim, na verdade, o que acontece é um preconceito que foi ensinado a nós pelos europeus, dizendo que somente o pensamento deles é filosofia e o restante não é filosofia. É outra coisa. É qualquer outra coisa, menos filosofia. Então, isso é um preconceito que a gente tem. Que é muito próximo da discussão sobre a mitologia. Porque a gente tem muita facilidade de dizer que as histórias gregas são mitos, que as histórias dos índios brasileiros são mitos, que as histórias dos povos africanos são mitos. Mas a gente não admite que Gênesis, na Bíblia, é mito. Por conta disso.
como é o pensamento europeu, então é verdadeiro. Os outros são qualquer outro pensamento, menos a verdade. Mas isso eu falo mais um pouquinho lá na frente, quando eu falar de outras filosofias. Mais lá na frente eu vou falar um pouco de filosofia budista e um pouco de filosofia africana, justamente para mostrar como existem outras maneiras de pensar sobre a vida, outras maneiras de adquirir sabedoria, e que a forma grega e europeia de pensar, ela não é a única. E ela tem tantos problemas como tem as outras filosofias dos outros povos. Mas hoje eu vou falar da origem da filosofia grega, tá? Por que grega, Rafael? Bom, pelo que eu falei, os gregos pensaram, criaram essa forma de pensar, essa forma de pensamento chegou na Europa, os europeus chegaram na América, trazendo essa forma de pensar. Os europeus, eles praticamente apagaram a maneira de pensar que os povos americanos tinham aqui. Apagaram não somente porque os europeus mataram muitos habitantes da América quando eles chegaram, mas apagaram também porque eles obrigaram os habitantes da América a pensar da maneira deles. É só vocês lembrarem das aulas de história, quando os europeus trouxeram para o Brasil, os portugueses trouxeram para o Brasil os padres jesuítas para educar os índios. O que é isso? É justamente ensinar os índios a pensar como europeu. Certo? Então, isso é o apagamento. Apagou-se a forma de pensar dos índios e obrigou-se a população a pensar como os europeus. O mesmo aconteceu com os negros, escravizados, que foram trazidos da África para cá. Os africanos, eles foram proibidos de viver a sua cultura e viver a sua forma de pensar. Então, por muitos séculos, os africanos eles não podiam, por exemplo, ter a sua religião. Tanto é por isso que nas religiões afro-brasileiras, na Umbanda, no Candomblé, existe uma mistura muito grande entre a religião africana com o catolicismo e com o espiritismo. Você já deve ter ouvido falar, né? Por exemplo, a pessoa, ela é da Umbanda, mas ela é devota de São Jorge. Né? Diga lá, Gilberto. Professor, essa implementação, no caso, vocês podem dizer assim, do jeito de pensar, por exemplo, igual os jesuítas vieram para cá para implementar, no caso, o ensino religioso para os índios, né? Uhum. Para ensinar que a forma de pensar, ela tinha só o caráter, no caso, religioso e filosófico, ou tinha outros interesses também, no caso, em fazer aquilo, em tentar mudar a cultura do país e tentar implementar a cultura deles?
Tem principalmente esse, é mais objetivo político do que objetivo religioso, Gilberto. Ah, tá. Porque a ideia era justamente essa, era fazer com que os povos nativos, eles concordassem com a maneira de pensar dos europeus, porque assim fica mais fácil você dominar, né? Dominar. Aham. Basicamente era esse o objetivo, um objetivo de colonizar, de objetivo político mesmo, né? Diga lá, Yuri. Professor, na época que os jesuítas vieram para o Brasil, era forte ainda aquela questão de clero, de nobreza? Tinha ainda isso, esse vestígio ainda, ou já tinha passado já desse tempo? Era muito forte, muito forte. Porque os jesuítas vieram para cá finalzinho de 1600. Era o período em que a Europa estava tendo a guerra religiosa, porque tinha tido a Reforma Protestante em 1500 e a Igreja Católica estava tentando conter a Reforma Protestante. Então era um período de guerra religiosa na Europa. Guerra religiosa, guerra de cristãos contra cristãos. Católicos contra protestantes, ou quem a gente chama de evangélicos hoje em dia, né? Então era muito forte, sim, Yuri, essa questão de clero, de nobreza. A Igreja Católica tinha muita força política na Europa ainda. Era um período que os estados, os países estavam começando a surgir na Europa. Então vai ter o surgimento da França, o surgimento da Espanha. O Papa ele começa a perder essa força política e os príncipes começam a ganhar forças. É o período onde está nascendo o capitalismo. Então o Papa também perde o poder econômico, porque os burgueses começam a ganhar força. Então, assim, ainda que era um período de muita confusão dentro da Igreja Católica por conta da perca de poder que a Igreja Católica tinha até então, mas ainda assim era muito forte, muito forte. Para vocês terem ideia, até 1850 mais ou menos, que é quando vai ter uma grande reforma educacional na Europa, o principal curso, o curso mais importante que tinha nas faculdades era o curso de teologia. Isso até 1800. O curso de teologia era o curso mais importante das universidades. E olha que já tinha nascido a física, já tinha nascido a química. Mas aí, nessa época, então, professor, de certo modo, eles usavam a teologia como uma base filosófica, de um estilo, em questão, tipo assim, de vida, ou de um estilo econômico, porque, na verdade, o meu ponto de vista da minha pergunta, o meu ponto dela, era justamente questão de uma suposta vinda, né, dos padres justamente para o Brasil, para, não vou falar sugar, né, porque sugar é uma forma muito radical, mas assim, de expandir, né, o mais, como se a religião fosse o mercado, e não religião, entendeu? Tanto é que tem as igrejas lá em Minas, lá, bordado de ouro, até no teto. Então, assim, o meu ponto de vista, que da minha pergunta, no caso, né, da conclusão da minha pergunta seria esse. Então, nesse período, mais ou menos assim, era usada como uma base filosófica? Sim, sim, era, com certeza.
como é usado até hoje, né, Yuri? Boa parte das nossas ideias, elas têm fundamento cristão. Mesmo quem não se considera cristão, ou mesmo quem é cristão um pouco praticante, digamos assim. Por quê? Porque as ideias do cristianismo, elas Seria. se misturaram com ideias políticas, com ideias filosóficas, porque por 1000 anos na Europa, o principal pensamento era o pensamento cristão. Por 1000 anos, a Europa foi dominada pelo pensamento cristão. Num primeiro momento, porque o cristianismo ele convenceu culturalmente as pessoas, mas também porque quem não era cristão ou quem não vivia em conformidade com o cristianismo era morto. Vamos lembrar aqui das caças às bruxas. Quem eram as bruxas? Bruxas eram as mulheres que não viviam de acordo com o que o cristianismo dizia que era para viver. Tinha lá o Tribunal da Inquisição, que era onde quem era considerado herege era morto. Muitos cientistas foram condenados à fogueira, porque as suas teses científicas iam contra o que a igreja dizia. Então, quando os primeiros cientistas começaram a dizer que não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas é a Terra que gira ao redor do Sol, todos esses primeiros pensadores foram mortos pela igreja. Então acaba que o pensamento cristão, ele depois que os poderosos, digamos assim, né, começaram a pensar de maneira cristã, veja, não estou dizendo que eles eram cristãos, tá? Eu estou dizendo que eles pensavam a partir das ideias cristãs. Porque uma coisa é você pensar de maneira cristã, outra coisa é você viver de maneira cristã, né? É bem diferente. Seria. É igual que Jesus falava para os judeus na época dele, né? Os judeus sabiam tudo da lei, mas viviam completamente o contrário do que a lei dizia. É a mesma coisa. Porque. Desculpe te interromper. Pode falar. Porque seria. Porque é mais ou menos tipo igual o filme O Livro de Eli, né? Que o cara busca tanto, no caso a Bíblia, né? No caso, para ter poder sobre as pessoas. Porque eu acho não, né? Ao contexto da história, ao contexto do filme, né? Que retrata isso, seria então, tipo assim, como se fosse um poder mesmo, mas não só um poder religioso, porque se você for usar por bem, né, você faz o bem, mas você também pode usar ele ao seu bem, né? Você pode usar ele para o bem de todos ou ao seu bem. Então é bem forte, Sim. para quem acredita ou para quem não Sim. acredita. Eu creio que seja uma coisa muito, muito forte, né, professor? Sim. Por exemplo, falando do cristianismo aqui, mas o que acontece lá no Iraque, no Afeganistão, com o Talibã, com o Estado Na Islâmico. própria Índia, né? Na própria Na Índia, né? própria Índia, o presidente lá da Índia, ele está tentando fundar um Estado religioso também, né? Ele persegue quem não é hinduísta. Lá a Índia persegue cristãos, persegue muçulmanos, porque o presidente quer que todo mundo seja hinduísta, né? Eu estou falando do cristianismo aqui, porque
o que chegou no Brasil, foi a maneira que chegou no Brasil, né? Mas esse uso da religião para impor um poder, ele acontece em qualquer lugar do mundo, porque a religião é isso, né? O problema não é a religião. O problema são as pessoas que usam a religião para fazer isso, né? Então, isso acontece. O que acontece lá no Iraque, no Afeganistão, lá com o Talibã, com o Estado Islâmico, que eles chegam e obrigam todo mundo a ser da religião, e quem não é da religião é morto, e eles querem fundar um país baseado naquela religião, na interpretação daquela religião, né? Porque os muçulmanos não são o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico é uma radicalização do islamismo. Os muçulmanos eles não são assim. Aconteceu na Europa e aconteceu aqui na América. Porque quando os portugueses cristãos chegaram no Brasil, eles mataram todos os índios. O índio que não se convertia ao cristianismo era morto. Os negros que foram trazidos da África, chegando no Brasil, eles eram obrigados a se tornarem cristãos. Quem não se tornava cristão era morto. Então, assim, é o uso da religião para impor uma autoridade política, né? Assim como na Rússia, na União Soviética, na época, era obrigado a ser ateu. Se você professasse uma religião, você era morto na União Soviética. Assim como foi na China, na época da Revolução Cultural, com Mao Tse-tung. Então, o Mao Tse-tung falou que todo mundo devia ser ateu. E quem se dizia de uma religião era morto. Percebe? Então, são os mecanismos que os poderosos usam para conquistar e se manter no poder. E por quê que você tem que obrigar as pessoas a pensar igual a você? Porque quem pensa diferente é sempre uma ameaça, né? Pensar diferente é sempre um problema. Então, quem pensa diferente tem que ser eliminado. Porque o pensamento diferente expõe os problemas das minhas ideias. Quem pensa diferente critica. E crítica é sempre um problema, né, para quem está no poder, para quem está mandando. Não é assim que funciona. Enfim, então, e é como eu falei na aula sobre os mitos, né? A gente conhece muito mais as histórias dos gregos do que as histórias dos índios que moravam no Brasil. A gente conhece muito mais as histórias dos gregos do que dos povos negros dos quais nós somos descendentes. Porque nós não somos filhos de europeus. Nós somos filhos de negros e índios. Eu, na minha família mesmo, o meu avô é negro, a minha avó é filha de alemães, e meus outros 2 avós são índios. O que eu sei de história de negro? Nada. O que eu sei de história de índio? Nada. Agora, da história da minha avó alemã, eu sei muita coisa. Então, é isso. Por quê? Porque a história do negro, a história do índio, foi apagada. Apagada
por essa imposição dos europeus que vieram para a América e apagaram tudo, apagaram as histórias. Apagaram porque mataram a população ou apagaram porque criminalizaram, porque demonizaram esse conhecimento, esses saberes. Esse é o resultado principal. Foi o Google Assistente aqui, desculpa. Enfim, então passa por aí, né? Essa violência de pensamento, né? A nossa história é muito marcada pela violência física, mas também pela violência cultural, violência de pensamento, né? E a gente acaba achando que pensar igual os europeus é o melhor pensamento possível. Quando, na verdade, né, os europeus fizeram muito mal para a gente. Muito mal. Vocês podem perceber como a gente valoriza muito mais a Europa do que o Brasil. O que a gente tem de no sentido cultural? No que a gente é pior do que a Europa? Culturalmente falando. A gente não é nem melhor nem pior, a gente só é diferente deles. Só. Cada um no seu quadrado, pessoal. Pode ser que economicamente eles estejam melhores, é verdade. Mas também é porque economicamente eles exploraram a gente por 500 anos. Todo o ouro que eles têm lá é o nosso ouro. Tá? Todo o ouro que tem na Europa é o nosso ouro. Eu acho que eles deixaram tantas marcas, né, na nossa história, na nossa cultura, que eu acho que é por isso que a gente paga muito pau para eles, né, professor? Porque eles deixaram essa marca de que o nosso pensamento local é um pensamento pior. Para vocês terem ideia, né? Quando eles chegaram aqui na América, eles achavam que os índios não eram gente, não eram seres humanos. Tanto que eles demoraram para trazer os padres para cá, porque eles achavam que os índios não tinham alma para salvar. Então, o que adianta trazer padre para cá se esse pessoal não tem salvação, já que não tem alma? Percebe? Então, assim, a história já começa assim, de que quem não é europeu não é gente. Índio não é gente, os negros não eram gente. A história já começa sendo contada assim. E aí, eles não vêm para o Brasil para morar no Brasil. Eles vêm para o Brasil para roubar as coisas que tem no Brasil. Por isso que eles levam o ouro para lá. Porque o interesse deles não é morar aqui. É continuar morando lá, porque esse lugar aqui é selvagem, é mato. E a gente continua pensando assim até hoje. Que a gente mora num lugar pior que na Europa, que nós somos mais burros, que nós somos menos educados. Mas é porque a gente está pensando na perspectiva do europeu. Mas agora pensa por outro lado. A gente não fez 2 guerras mundiais. A gente não acabou com todas as nossas florestas. A gente
não explora outros países para roubar suas riquezas. A gente, apesar de sermos um povo violento, mas nós somos um povo bastante diversificado. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo hospitaleiro. Só que a gente olha para a Europa e acha, nossa, eles que são melhores. A gente quase nem é gente, né? Mas por quê? Por conta dessa ideia que foi colocada na nossa cabeça, né? Triste, assim, a nossa história é muito triste, né? Triste pelo que fizeram com a gente e triste pelo que eles fazem a gente pensar da gente. A gente sempre se acha inferior em relação a eles. Na verdade, foi perdido muito conhecimento também, né, professor? Porque, por exemplo, até questão assim de medicamentos, às vezes tem muito medicamento que é medicamento indígena, que às vezes faz até melhor para a gente do que remédio de mato, né, raiz, coisa que às vezes é até melhor que remédio industrializado, que deve ter se perdido aí com essa colonização aí, né? Com certeza, com certeza. Muita sabedoria dos povos antigos foi perdida por conta dessa mentalidade europeia que foi colocada na gente. Por exemplo, né? Agora que no Brasil está chegando o que é chamado de terapias alternativas, né? Que é, por exemplo, acupuntura, sabe? Negocinho de colocar agulha pelo corpo, né? Chegou agora no Brasil, faz coisa de 50 anos. Mas isso os chineses fazem há mais de 1000 anos. Há mais de 1000 anos eles fazem isso. A ideia das massagens, né? A ideia da meditação como sendo boa para a saúde mental. Gente, isso os chineses, japoneses, povos da Índia fazem há mais de 2000 anos. Só que, para nós, o que é bom para a saúde é aquele pensamento que nasceu na Europa, pensamento da ciência e da medicina, que é fazer cirurgia ou tomar remédio. Que não é uma medicina preventiva, como é lá da China. É uma medicina que ela age depois que a doença chegou. Não é à toa, gente, que no Japão as pessoas chegam fácil a 100 anos. E aqui no Ocidente, nós com 70 já estamos tudo velho. É porque o modelo, o que eles pensam sobre a medicina é diferente do que a gente pensa sobre a medicina. O nosso pensamento é um pensamento europeu, de agir depois que a doença chegou. Lá no Japão, a medicina ela é preventiva. Você vive para se prevenir das doenças. É diferente a ideia. E a cultura indígena era a mesma coisa, né? E foi se aprimorando, né, professor? Com o passar do tempo, essas técnicas, 2000 anos, você falou da China, né, com cultura, né? Então foi se aprimorando ao longo do tempo. Teve muita coisa que a gente pode ter perdido com essa imposição cultural aí. Exatamente, exatamente. Acho que o Yuri tinha levantado a mão antes. Levantei, mas não era nada não, professor.
Então, é isso, né? A gente conhece mais essas histórias gregas e acaba chamando de filosofia esse pensamento europeu, porque foi esse pensamento que nos foi imposto. E esse pensamento europeu, ele não considera os pensamentos diferentes do dele como sendo filosofias também. Tá? Então, se porventura vocês lerem algum livro de filosofia um dia, né? Espero que vocês tenham essa oportunidade. Vocês vão ver que sempre vai se falar que a origem da filosofia, ela é grega. A filosofia nasceu na Grécia. Mas não é verdade. Não é. Porque vários povos faziam filosofia. E os gregos, eles foram influenciados por essa filosofia dos outros povos. Vou dar uma demonstração assim para vocês. A gente costuma dizer que os gregos, eles foram os primeiros a pensar de uma forma não material, de modo mais abstrato. Só que isso não é uma verdade, porque o Deus dos judeus, ele é um Deus que não tem forma e não tem imagem nenhuma. Vocês lembram lá quando Deus sempre está brigando com os judeus, né, no deserto? Porque volta e meia, os judeus, eles construíam lá uma escultura para adorar. Lembra? Eu lembro de uma passagem da Bíblia que Moisés, ele sobe na montanha para receber os 10 mandamentos, só que ele demora muito para voltar. Aí o povo fala assim, Moisés abandonou a gente, vamos aqui fazer uma imagem para a gente adorar, para ver se algum Deus ajuda a gente. Aí Moisés volta com os 10 mandamentos e vê o povo adorando lá um bezerro de ouro, sei lá o que era. E Moisés fica fulo da vida. E volta e meia, assim, os judeus faziam isso, né? Tipo, Deus não atendia eles, aí eles faziam uma imagem, começavam a adorar, Deus ia lá e brigava com eles. E aí Deus fala assim, que ele não é feito por mãos humanas. Tem uma passagem que é muito bonita, eu acho, assim, no Antigo Testamento, que ele meio que ele fala assim, que Deus não é feito de mãos humanas. Como é que é? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deus, mãos humanas. Acho que você quer dizer não habita em templos feitos por mãos humanas, não é isso, não? Isso, tô confundindo. Misturei as duas coisas. Mas o sentido é mais ou menos o mesmo. É mais ou menos o mesmo. Sim. Né? Voltei? Voltei, que eu acho que tinha caído aqui. Voltei. Então é isso, porque o Deus do Antigo Testamento, ele não tem forma humana nenhuma. Não tem nada na natureza que possa representá-lo. Isso
enquanto todos os outros povos, os deuses, eles têm representações da natureza, sejam formas humanas ou formas de animais, né? Alguma forma da natureza. Então, o Deus judeu é o primeiro que não tem forma nenhuma. E eles pensaram isso, muito tempo antes dos gregos. Há muito tempo, que os próprios deuses gregos eram todos seres humanos. Tinham formas humanas. E não apenas tinham formas humanas, como eles faziam as mesmas coisas que os seres humanos faziam. Brigavam, traíam, se matavam. Os deuses gregos eram pior que os seres humanos. Inclusive, os deuses gregos tinham inveja dos seres humanos. Então, assim, como é que a gente pode dizer que os gregos inventaram uma forma de pensamento não material, sendo que os judeus já acreditavam em um Deus que não tinha forma material nenhuma? Isso é só um pontinho. Sem contar a matemática, como eu disse antes, né? A matemática que os gregos oferecem é uma matemática que já era praticada no Egito. Então, os gregos não inventaram a filosofia. Na verdade, os gregos desenvolveram uma filosofia que é diferente de outras filosofias que já tinha na época. O Platão, por exemplo, que é um filósofo grego, ele vem com uma ideia filosófica de que a verdade ela é conhecida por uma iluminação na cabeça, digamos assim, que o Buda já tinha falado 100 anos antes, na Índia. Né? Então, não dá para defender a Grécia como sendo a criadora, né, da filosofia. Bom, acho que foi bom o papo de hoje, assim, a ideia era eu começar a falar quais eram os princípios filosóficos da filosofia grega, mas achei muito importante essas perguntas que vocês fizeram, para a gente poder abrir um pouco, assim, a nossa visão sobre o que a gente pensa, né, e por que a gente pensa da maneira como nós pensamos, e poder valorizar um pouco esses outros conhecimentos que a gente acha que são menores, né, que são menos importantes. Essas sabedorias antigas, que têm origem lá nos índios, que têm origem lá nos povos negros, que podem trazer respostas para nós, respostas a problemas trazidos pelo pensamento que foi nos obrigado a pensar, né? Por exemplo, se a gente estivesse olhando para a natureza hoje, como os índios do passado olhavam para a natureza, a gente não estava passando pelos problemas do clima que a gente está passando por hoje. Porque como a gente olha para a natureza como os europeus olhavam, em que sentido? A gente tem que explorar a natureza? Então, a gente chegou numa situação que chegamos hoje porque a gente só pensa em explorar a natureza. Enquanto os índios, eles pensavam em viver com a natureza. Viver junto com a natureza. E a gente
olha para a natureza apenas como um recurso para ser explorado. Igual os portugueses. Chegaram no Brasil, exploraram o ouro, levaram para a Europa. Pegaram o pau-brasil, levaram para a Europa. Era exploração. E os índios não. Os índios eles viviam juntos com a natureza. Era uma outra forma de ver o mundo. Né? O Avatar, né? Tipo Avatar, exatamente. Tipo Avatar. Então, hoje em dia, o que os europeus estão propondo? A gente precisa preservar a natureza. Cara, mas isso era o que os índios faziam. Os índios faziam isso, meu Deus do céu. Poxa vida. Precisou destruir tudo para ver que os índios estavam certos, caramba. Demoraram para repensar no professor. Tristeza, né? Coisa triste. Coisa triste. Ai, ai. Enfim. Mas foi bom, gostei. Gostei bastante. Achei bem produtivo o nosso encontro. E aí, semana que vem, então, a gente fala do conteúdo que eu já deixei na plataforma, que é sobre qual é a novidade que os gregos vão pensar que vai diferenciar a filosofia do pensamento mitológico. Tá? Semana que vem a gente fala especificamente dos gregos. Tá bem? Obrigado por esse encontro de hoje e a gente se encontra semana que vem no mesmo link. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. Valeu, professor. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.